Este vídeo é uma resenha do capítulo Paulo Freire, o patrono do Pauoco, escrito por Thomas Juliano, organizador da coletânea Desconstruindo Paulo Freire, lançado pela editora História Expressa. E aqui eu falo como psicanalista e como educador, que também partilha a mesma inquietação do autor diante do legado do Paulo Freire. Eu não apresento militância e nem panfleto. Apresento agora fatos, análise e responsabilidade com você, meu seguidor. Você descobrirá por que Freire virou símbolo político antes de ser pedagógico e por que a sua proposta real é um projeto de poder. Nos próximos minutos, você verá 7 blocos bem definidos. Primeiro, o contexto do capítulo e seu objetivo de romper o tribalismo das ideias. Segundo, as raízes marxistas que Freire planta dentro da sala de aula. Terceiro, as afinidades do pedagogo com líderes totalitários do século XX. Quarto, a transformação da escola em palanque ideológico. Quinto, a guerra aberta contra a alta cultura e a tradição ocidental. Sexto, o assalto simbólico à família, à fé e à classe média. Alguém aqui lembra da icônica frase da Marilena Chauí? Eu vou deixar aqui para vocês. Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão, e se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos. Esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta. Fora os 500 anteriores de luta e desespero. E dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. E sétimo, a falsa retórica da liberdade que encobre controle e doutrinação. No final, eu vou entregar uma conclusão. Será que o Brasil merece um patrono de verdade ou um ídolo de barro? O autor inicia o capítulo deixando claro um ponto fundamental. Ele não está escrevendo em nome de um movimento político ou de uma militância partidária. Ele não se apresenta como um militante de direita, mas como um pensador comprometido com a verdade intelectual. E essa verdade exige esforço, leitura, comparação de fontes e coragem para tocar em temas considerados tabu dentro do ambiente acadêmico. O livro, nesse sentido, não nasce do ressentimento, mas de responsabilidade com o pensamento livre. E isso já contrasta radicalmente com a cultura universitária atual, aonde Paulo Freire se tornou uma espécie de
totem intocável. A crítica de Thomas Juliano é dirigida justamente a esse fenômeno, a canonização ideológica de um autor. Nas universidades brasileiras, gente, especialmente nas faculdades de educação, não se pode discutir Freire com espírito crítico. Toda objeção é tratada como suspeita, reacionária ou retrógrada. O autor denuncia que esse ambiente é avesso ao debate. É um ambiente que não forma pensadores, mas forma seguidores. É o que ele chama de tribalismo das ideias, uma expressão precisa para descrever o que acontece quando uma teoria, em vez de ser testada e debatida, vira um dogma. E como todo dogma mal sustentado, vai acabar sendo defendido com mais gritos do que argumentos. E esse tribalismo ideológico tem características bem definidas. Ele recusa o diálogo verdadeiro, cria uma bolha de pensamento único e responde a qualquer crítica com adjetivos em vez de ideias. O capítulo, então, ele vai se propor a romper esse cerco. É uma tentativa de desmontar o pedestal onde Paulo Freire foi colocado, e ele não foi colocado ali por mérito incontestável, mas por conveniência ideológica. E para fazer isso, o autor recorre a 3 eixos fundamentais: a história, a filosofia e a cultura. Na história, o Juliano mostra que Freire não é um pensador original e nem neutro. Ele bebe da fonte do marxismo e das revoluções totalitárias do século XX. Na filosofia, ele revela como a sua proposta ignora a complexidade do ser humano. Reduz tudo a uma visão de mundo baseada apenas na luta de classes. E na cultura, ele denuncia o ataque sistemático de Freire. E quais são esses ataques? Os ataques aos valores clássicos, às heranças espirituais do Ocidente, e ao que ele chama de alta cultura. O que está em jogo, portanto, não é apenas um método pedagógico, é um projeto de sociedade, um projeto onde o dissenso é sufocado e a educação vira instrumento de militância. Então, esse primeiro bloco do capítulo funciona como um convite e um alerta. Convida à reflexão séria, ao exame honesto das ideias de Paulo Freire, todavia, sem medo de criticar o intocável. E alerta para o fato de que, quando uma figura é blindada contra qualquer crítica, já não estamos mais no campo da educação. Estamos lidando com idolatria e todo fanatismo, mais cedo ou mais tarde, cobra o seu preço. No segundo bloco, o Juliano escancara a raiz marxista do pensamento de Paulo Freire. Freire não apenas se inspirou em Marx, ele transportou a lógica marxista para dentro da sala de aula. No marxismo, toda a realidade é explicada pela luta de classes e pela estrutura econômica. E o Freire adota essa premissa e reinterpreta o professor como vanguarda que conduz o povo rumo à revolução pedagógica. Por isso, a sua primeira tarefa não é ensinar conteúdos, mas conscientizar os alunos de que eles são oprimidos. E aí, conscientizar nesse contexto significa romper os vínculos do aluno com a família, a fé e a tradição. Para quê? Para soldá-lo ao coletivo de classe e fomentar uma classe de ressentidos. A individualidade, que na pedagogia clássica é fonte de criatividade e responsabilidade, aqui ela é dissolvida na massa revolucionária. O aluno deixa de ser sujeito pensante e passa a ser militante em formação, preparado para a luta política permanente. E Thomas Juliano mostra que essa pedagogia traduz ponto por ponto o receituário leninista. Primeiro, agitação e depois organização. As palavras geradoras de Freire funcionam como slogans de campanha que devem ser repetidas até substituir o pensamento autônomo.
O conteúdo disciplinar torna-se supérfluo e o objetivo central é forjar uma consciência de classe combativa. Assim, o espaço escolar se converte em frente de batalha e o professor em comissário ideológico. O resultado é uma educação que não liberta, mas alista, trocando a busca pela verdade pela obediência ao partido difuso da causa. E quando a doutrinação se confunde com o ensino, forma-se um cidadão que sabe protestar, mas não sabe pensar por conta própria. E por isso, desmontar o mito de Freire é um passo indispensável para restaurar a primazia da razão sobre o catecismo político. O capítulo revela sem rodeios que Paulo Freire admira líderes totalitários. Ele cita Lenin como modelo de teoria necessária para toda revolução bem-sucedida. Ele louva Fidel Castro e apresenta a guerrilha cubana como exemplo de liderança dialógica. Ele exalta Che Guevara, chamando seu testemunho de ardente e quase evangélico. E Freire vai além. Paulo Freire descreve a revolução cultural de Mao Tse-tung como o máximo de esforço de conscientização. E Juliano nos lembra que a Revolução Cultural exterminou milhões de chineses em nome da reeducação política. Mesmo assim, Freire trata esse experimento brutal como se fosse uma metodologia pedagógica legítima. O autor conclui que, quando um educador celebra genocidas como mestres, ele troca ensino por propaganda. E a escola, em vez de formar cidadãos livres, passa a reproduzir a lógica dos regimes mais opressores do século XX. Freire redefine o professor como líder de mobilização, não como mestre de conteúdo. Ele ordena que o docente se comprometa e atue como ponta de lança da causa. O quadro negro deixa de exibir fatos verificáveis para exibir consignas de luta. As palavras geradoras, pão, terra, patrão, injustiça, funcionam como gatilhos emocionais. Cada palavra carrega uma carga moral pré-embalada que dispensa explicação contrária. O vocabulário, antes instrumento de precisão, vira senha de pertencimento político. O método sugere que o aluno descubra a opressão. Porém, é o professor quem define quem oprime. Não há investigação aberta, há catequese de respostas autorizadas. Quando o aluno pergunta por quê, o professor militante devolve com um porque o sistema quer assim. O diálogo, em tese libertador, se transforma em monólogo de frases feitas. Sem contraditório, a sala de aula perde a função de laboratório de ideias. A curiosidade natural da infância é reprimida em nome de uma consciência correta. O aluno aprende a vigiar a linguagem e o pensamento para não divergir do grupo. E esse mecanismo gera uniformidade psíquica e medo de errar fora da cartilha. Do ponto de vista psíquico, a repressão do questionamento enfraquece a autonomia do ego. A mente, acostumada a slogans, perde musculatura para análise e síntese próprias. Ao longo prazo, a escola passa a produzir militantes em série de reflexo condicionado, não cidadãos autônomos. O professor, por sua vez, deixa de aprimorar o saber e passa a ensaiar discursos motivacionais. Conteúdos duros, matemática, lógica, gramática, são rotulados como elitistas e minguam no currículo. Substitui-se a exigência intelectual por uma euforia moralista que dispensa demonstração racional. Quando o ensino sacrifica o conhecimento em favor da agitação, ele troca a liberdade interna por obediência externa. A pedagogia de Freire, nesse ponto, converte a sala de aula em extensão do comício.
E uma escola que funciona como comício pode até empolgar plateias, mas jamais formará sujeitos livres para pensar além dos aplausos. O Thomas Juliano, ele mostra que o Paulo Freire hostilizava a alta cultura. Ele tratava Beethoven, Aristóteles e toda a tradição ocidental como expressões de opressão de classe. Para Freire, ensinar clássicos significava reproduzir hierarquias culturais e manter o povo submisso. Por isso, então, que ele propunha nivelar tudo por baixo, trocando conteúdo erudito por vivências locais politizadas. E esse nivelamento não promove inclusão, promove ressentimento. Quando o aluno aprende que a grande arte é elitista, ele rejeita o tesouro que poderia elevá-lo. O professor, em vez de abrir janelas para Bach, Dante ou Camões, reforça o discurso de que ler os clássicos é trair a própria origem social. O resultado é uma amputação simbólica. Corta-se a ligação do estudante com a herança intelectual que forma o espírito. E o Juliano afirma que tal postura destrói valores perenes como beleza, ordem e a transcendência. Sem contato com esses valores, a imaginação fica prisioneira do imediatismo e da queixa social. A sala de aula torna-se um espaço de denúncia constante, porém vazia de referências superiores que inspirem grandeza. E em termos psíquicos, o adolescente perde modelos elevados de virtude, de genialidade, e sobra-lhe o quê? Apenas a retórica da vítima. O autor acerta ao insistir: sem cultura clássica não há verdadeira formação humana. Gente, está aqui, ó, em A Cultura Importa, de Roger Scruton. É a literatura épica que ensina coragem, gente. É a música sublime que disciplina a sensibilidade. É a filosofia grega que treina o raciocínio. Excluir esses pilares em nome da igualdade empobrece quem mais precisa de riqueza interior. Por isso, Juliano conclui que a guerra de Freire contra a tradição não emancipa. Ela acorrenta o aluno ao chão raso do ressentimento. Freire ataca a família com os mesmos argumentos que o Marx usa no Manifesto. Ele reduz o lar a um espaço de reprodução ideológica burguesa. Ele afirma que os pais carregam condições autoritárias e transmitem opressão sem perceber. Assim, o papel paterno se limita a assistir enquanto a escola assume a conscientização dos filhos. Ele defende que a criança deve romper os laços tradicionais para aderir à consciência crítica coletiva. Esse deslocamento transfere o centro da autoridade do lar para o estado pedagógico. Na prática, a escola substitui a família como formadora moral e com um viés político definido. O Freire trata a fé religiosa como alienação. Ele absorve a tese marxista de que a religião é o ópio do povo e é um obstáculo à libertação de classe. Por isso, seus escritos sugerem que o aluno precisa superar a religião para pensar criticamente. O resultado é uma pedagogia que desvaloriza a transcendência e reduz a espiritualidade a um resíduo cultural superável. Quanto à classe média, o Freire e a turminha dos limpinhos a enxergam como bastião do reacionarismo. Ele diz que o oprimido de classe média vive para imitar o opressor e manter privilégios. Thomas Juliano desmonta essa caricatura, mostrando que a mobilidade social nasce justamente do esforço familiar de ascensão. A classe média, longe de ser inimiga da justiça, prova que trabalho e estudo podem sim romper ciclos de pobreza sem revolução sangrenta. No fundo, Freire hostiliza qualquer estrutura que ofereça identidade fora do coletivismo. Para esse comunista do bem,
família, fé e mérito individual ameaçam a lógica da luta de classes. Por isso, ele tenta esvaziar esses vínculos para preencher o vazio com a ideologia da consciência crítica. O Juliano conclui que esse assalto simbólico fragiliza o sujeito em vez de libertá-lo. Um aluno sem raízes familiares, sem horizonte transcendente e sem reconhecimento de mérito se torna presa fácil de líderes políticos. E uma sociedade que despreza a classe média despreza o caminho mais humano de prosperar, o esforço pessoal apoiado por valores estáveis. Freire fala em libertar o oprimido, mas ele exigia que o professor tivesse uma visão única de mundo. Ele proclamava autonomia intelectual, mas ele treinava alunos para repetir slogans de militância. Ele exaltava o amor ao povo, mas ele elogiava Lenin, Mao e Fidel, carrascos que assassinaram milhões. Ele brandia a palavra diálogo, mas ele demonizava qualquer voz que ousasse discordar. Freire prometia emancipação crítica, mas ele reduzia o indivíduo à massa de classe. E Thomas Juliano expõe essa contradição com uma clareza ímpar. Tudo em Freire parece sólido, mas soa vazio quando medido pelos fatos. O discurso encanta, porém a prática educacional freiriana escraviza. A fachada da teoria da libertação exibe liberdade, só que o seu interior revela controle total. Por isso, o autor chama Freire de patrono do pau oco, aparência vistosa com ausência de essência. O capítulo, assinado por Thomas Juliano, organizador da coletânea Desconstruindo Paulo Freire, lançado pela editora História Expressa, é antes de tudo um serviço prestado à inteligência brasileira. Ele desmonta, com paciência histórica e rigor filosófico, o mito de um educador supostamente intocável. Mostra que Paulo Freire não está acima da crítica, ao contrário, encarna um arquétipo do professor militante que confunde sala de aula com palanque. Cada página expõe as contradições entre o discurso libertário e a prática de imposição ideológica. Mas o valor do texto vai além da demolição crítica. Ele reacende o debate sobre o que deve ser uma educação digna. Transmissão de alta cultura, cultivo da razão e respeito ao pluralismo. Não catequese política. Ao elogiar Beethoven, Aristóteles e toda a tradição que forma o espírito, Juliano lembra que sem raízes não há florescimento humano. Ao revelar as simpatias de Freire por regimes totalitários, ele sublinha que liberdade autêntica não pode nascer do elogio à tirania. E se queremos restaurar a educação brasileira, o primeiro passo é derrubar ídolos de barro e recolocar os clássicos no centro da formação. Essa resenha é um convite aberto. Leia o livro. O link para adquirir a obra está aqui, na descrição do vídeo. Compare os argumentos. Pense por conta própria e escolha o modelo de ensino que você quer defender. Se concorda com a minha análise, curta o vídeo, compartilha com seu amigo e deixa seu comentário. Aqui, a sua voz fortalece o debate que Paulo Freire nunca suportou. E se discorda, ótimo. Aqui o contraditório tem vez também. Gera engajamento, né? Porque a verdadeira educação, ela começa, gente, aonde termina a doutrinação. E eu deixo uma pergunta para você que acompanha o canal. Qual é o maior obstáculo hoje para você, em termos de educação, para realmente termos uma educação livre? A falta de conteúdo clássico? A politização da sala de aula? Ou a omissão dos pais? Responda aqui nos comentários. Vamos bater papo agora. Eu sou Rafael Marques Menezes, professor, psicanalista e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil.
E aqui no meu e no seu canal, A Verdade Tem Vez. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!